Agora, a gente também vive uma época de falar muito de ESG. Isso é outra coisa que vem jogando muita pressão nas grandes empresas, vocês dois estão em grandes empresas, principalmente empresas aí de capital aberto e tudo mais, que tem que inclusive comprovar coisas, né? Tem lá suas metas, tem que mostrar a sua evolução, o que ela está fazendo em cada uma das Com siglas, certeza. né? Do E, do S, do G, e aí quando a gente fala de branding, principalmente na questão do S, do social, do papel social, é que acaba sendo o grande gancho, né? Como que você acha que o SG, com toda essa pressão do SG, para que a empresa tenha o seu propósito, ou seja lá o que for, e como que ela trabalha e comunica isso também, como que você enxerga o ESG nesse pano de Sim. fundo, principalmente nas grandes empresas, onde o impacto e a cobrança é maior, né? Cara, assim, ó, tendo trabalhado em várias grandes empresas, uma coisa que eu posso te falar é o seguinte: a preocupação é genuína, tá? Então, hoje na Whirlpool, por exemplo, KitchenAid Whirlpool, mesmo grupo, né? Existe uma preocupação genuína com a parte da sustentabilidade, com o descarte dos materiais, com, né, como é que a gente está das emissões de carbono, como é que a gente zera, como é que a gente trabalha as fábricas. Eu acho que isso é super importante, principalmente quando a marca também leva o nome da empresa, né? Quando a gente fala de governança, por exemplo, pensa aí no caso das Americanas, né? Destruiu a Sim. reputação da marca, né, um dos maiores escândalos que a gente já teve nos últimos tempos, pelo menos que eu me lembro, assim, dessa parte fiscal. Então, eu acho que, nesse caso, quando a gente fala de sustentabilidade, muitas das discussões que a gente encontra dentro da empresa é assim: ah, mas isso é relevante para o consumidor? Muita gente pergunta isso, né? Será que eu tenho que fazer sustentabilidade? Será que eu tenho que ser sustentável? Porque será que o meu consumidor se importa com isso? E aí a minha visão é a seguinte: você não deveria se preocupar com o meio ambiente só porque se o seu consumidor se importa ou não. Isso é uma obrigação que a empresa tem. Se o seu Exatamente. consumidor for pagar mais ou menos, é uma outra história. Mas você não pode deixar de pensar nisso só porque o seu consumidor não se importa. Até porque você está no mundo, você não está só com o seu consumidor, você está com outras pessoas, você está com pessoas que não são consumidores, você está com retailers, com os varejistas, você tem uma relação muito grande, né? Então, cada vez mais as marcas, elas acho que elas têm que ter esse olhar, porque eu não sei, no Brasil eu vejo isso menos, mas principalmente na Europa, né, a gente já vê uma pressão muito grande dos retailers em cima das empresas, pelos compromissos que elas têm, os produtos que elas vendem, o que está por trás, inclusive ameaçando não listar, né, tirar das lojas caso eles não concordem com certas diretrizes, não respeitem alguns guidelines. Então eu vejo como uma coisa extremamente crucial e importante. E eu acho que, na verdade, o que a marca precisa fazer uma vez que esse braço de sustentabilidade é uma coisa que a marca vai trazer, ela também precisa mostrar para o consumidor qual que é o benefício por trás, porque o consumidor, no final do dia, né, ele também quer saber o que ele vai ganhar com isso. Se ele só tiver que pagar mais, nem todo mundo está disposto a pagar mais por um produto sustentável, por mais que muita gente declare, né? Mas na hora do vamos ver ali da compra, se o preço estiver um Sim. pouco maior. Então, eu vou dar um caso, por exemplo, vou dar um caso aqui, meu. Há muito tempo atrás, na verdade, uns 4, 5 anos atrás, eu descobri que o descarte das escovas de dente, que elas não são descartáveis, pelo menos não era, que era super difícil por causa como chama, da onde a gente passa o Cerdas dente? Das cerdas, das que cerdas. aquilo não era descartável, que era extremamente poluente, e eu fiquei tipo assim, nossa, né, como é que eu posso ajudar? E aí eu falei, pesquisar aqui algumas marcas sustentáveis, me falaram, não, tem uma empresa que faz umas escovas de bambu e super legal. Eu falei, escova de bambu, que bacana. Aí entrei no site, era uma empresa de fora, custava US$ 15, duas escovas. Aí eu falei, nossa, US$ 15. Falei, eu vou comprar para ver, pela causa. Comprei. Terrível. Escova terrível, horrorosa. Horrorosa, machucava o dente. Então eu fico pensando assim também, é só pela causa ou existe uma preocupação também de entregar uma experiência que seja positiva para o consumidor? No final das contas, é sobre isso, assim, as pessoas também não vão abrir mão do próprio bem-estar
só para valorizar uma causa. Eu não estou falando que não existem pessoas que fazem isso, existem, mas a grande massa das pessoas, e aí, né, a gente está falando de grandes empresas que vendem para o mercado como um todo, eu acho que é um pouco de inocência assumir que isso vai acontecer e que ela pode não se preocupar com o produto. Se ela conseguir casar com as coisas, colocar as coisas juntas, sustentabilidade junto com benefício, aí não tem quem segure, porque eu acho muito forte. Mas é uma coisa que nem, de novo, né, nem todas as empresas estão dispostas a fazer, porque ainda vem a sustentabilidade como uma coisa que precisa ser justificada pela venda. Então, eu acho que cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade das empresas, não tem que ser uma justificativa para ser feita com base na operação, são coisas separadas. Exato. O papel social da empresa existe só pelo fato dele existir, o que não significa a causa social dela. Ela tem um papel social e uma causa social que ela pode escolher específica, mas ela está na sociedade, ela tem sim que se preocupar com todos os aspectos sociais Com dos certeza. quais ela está inserida e se fazendo valer também, né? Seja em matéria-prima, seja em aspecto de relacionamento com colaboradores, famílias, terceiros, seu entorno, fisicamente falando de fábrica, assim, ela tem todo um papel social que ela tem que se preocupar, responsabilidade sim. O que não pode, acho que é transformar em questão de tudo isso em uma visão oportunista, né? Então vamos fazer um produto aqui, Não, dizer pois que é é. o carimbar que ele é um produto sustentável, vão cobrar mais caro porque é diferente, é isso, e a Olha o que a experiência vai Ambev ser fez na ruim, né? pandemia, né? A Ambev na pandemia que parou as linhas por um momento para produzir álcool em gel, porque era uma coisa que eles já Exato. tinham na operação. Cara, isso é a responsabilidade de uma empresa em um momento que estava Entender o precisando. papel dela, né? Eles não fizeram álcool gel porque estava vendendo, eles queriam lucrar, entendeu? Eles fizeram aquilo para doar para hospitais, para doar para as instituições que as pessoas estavam precisando. Claro, Esse, para mim, é um papel muito claro de uma empresa. E custou para ela fazer isso, entendeu? Não Claro. deve ter sido simples esse projeto. Imagina a gestão de um projeto desse no meio da pandemia, todo mundo tendo que trabalhar. Cara, mas eu acho que isso é uma coisa muito bonita, né, da empresa fazer.